muito embora muitos desperdiçam, mas nós escolhemos ser Maria. Escolhemos a melhor parte e não nos será tirada. Estamos aqui para estudar, aprender contigo e pedimos que o Senhor continue sendo o professor, enquanto nós somos os seus alunos, presentes e fidedignos à tua palavra. Porque não adianta, meu Pai, querer pregar, subir em altar, sapatear, girar no samurai, rodar, falar profecia e não ter, meu Pai, estudo. O estudo é fundamental, o estudo é de extrema importância. O estudo, meu Pai, ele é bíblico, porque o Senhor vai dizer, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. E conhecimento só vai se ter aqueles que estudam a tua palavra. Tem muita gente querendo ser profeta e por não ter estudo tem falado da emoção, da carne. E o Senhor, meu Pai, tem chamado o teu povo a estudar e o teu povo tem negligenciado esse compromisso, tem negligenciado esse chamado. Então, meu Deus, é tempo de acordar. Acordar para a realidade de que sem estudar a tua palavra, ninguém vai conseguir ultrapassar os intempéries da vida e chegar ao patamar de uma bênção, de um pregador, porque quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. E aqueles que levantam para ensinar, aqueles que ainda não se sentaram para aprender, estão tão errados contra aqueles que não querem estudar. Aqui na Eujam só vai se levantar para ensinar aqueles que eu ver que estiver sentando para aprender. E que assim seja na vida dos teus filhos e dos demais líderes também. Eu não me importo de encher a igreja com o povo de outra igreja. Eu quero, meu Pai, encher a igreja de pessoas salvas. Encher a igreja de pessoas que vão para o céu. E para isso eu preciso trazer a ciência do teu povo, o ensinamento de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Toma, Senhor, a aula de hoje em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pode ser meu irmão, pode ser minha irmã, você que já está aí. Aquela lá atrás de cabeça baixa é a pastora Regina, como vocês já sabem, né? Tá lá pequenininha, lá. Escondidinha, amém? Vamos estudar Mateus 22, vamos lá? Veste nupcial. 22:11 diz assim. 22:11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado de veste nupcial. Então, boa tarde, Desirê, boa tarde, Lucilene, boa tarde, pastora Regina. São as 3 pessoas que estão aqui, né, nesse início de aula. Muitos que fazem parte da presente manifestação do reino dos céus aqui na terra não estarão trajando com veste nupcial. E, portanto, não farão parte dos escolhidos. A veste nupcial simboliza a condição de se estar preparado. Uma possessão presente da verdadeira fé em Cristo e da constante obediência como fruto da graça de Cristo. Cristo alude ao homem que estava sem veste nupcial para levar-nos a um autoexame e pergunta-nos: Senhor, sou eu? Gente, olha só, aqueles que não estiverem prontos, quando fala da veste nupcial, fala aqueles que não estiverem prontos, aqueles que não estiverem se encaixando, aqueles que não estiverem, né, se preparando, lutando, orando, jejuando, estudando aí a palavra de Deus, não fará parte do reino de Deus. Lamentavelmente, né, com muito pesar, com muita tristeza, que eu digo para vocês aqui, ao vivo no Facebook, que eu amo a minha igreja, eu amo as minhas ovelhas, mas não é em todas que eu vejo esse desejo de estudar a palavra de Deus. É com muita tristeza que eu falo isso, porque eles têm uma líder
que dá estudo. Eles têm uma líder que ensina a palavra. Eles têm uma líder que prega estudo bíblico. Eles têm uma líder que não deixa faltar comida genuína, verdadeira dentro de casa. Mas algumas vezes, alguns, não todos, negligenciam esse tempo de estudo, negligenciam essa oportunidade, negligenciam a palavra do anjo da igreja, daqueles que vão prestar conta da vida deles para Deus, para ficar pesquisando vídeos de outros pregadores na internet, muitas das vezes pegando até comida estragada. É com muita tristeza que eu faço esse desabafo aqui com vocês. Eu fico feliz de ver que Deus tem levantado pessoas, sim, tá? Para poder estarem estudando. Eu sei que outras pessoas passam por aqui, estudam, mas do aprisco levando Jesus, eu não sei o que Deus vai fazer com esse aprisco, eu não sei o que Deus vai fazer com essa igreja, eu não sei o que Deus vai fazer com esse povo, mas eu tenho certeza que boa coisa não é. Porque aquele que negligencia o estudo da palavra, aquele que negligencia o que o anjo da igreja, a autoridade espiritual que o Senhor revestiu, né? Que o Senhor levantou sobre a vida dele, com certeza, né? Quando tem as portas fechadas, reclama. Pai do Senhor, Vanessa, tudo bem, meu amor? Como estão todos aí? Quando as portas se fecham, reclama. Quando Deus não responde a oração, reclama. Mas a bispa está aqui. A autoridade espiritual que Deus constituiu sobre a vida deles está aqui. Todo dia trazendo estudo bíblico. E cadê as ovelhas? Negligenciando a palavra de Deus. Não, já vou na igreja, tá bom não. Tudo que você achar que tá bom é porque tá faltando muito ainda. Muito, tá faltando muito. Esse tá bom aí é uma mentira do diabo para te esfriar espiritualmente, tirar a tua atenção daquilo que vai te trazer salvação, conhecimento espiritual. Aí sobe no altar, não tem palavra. Sobe no altar, não tem conteúdo. Tem gente que não ora, não sabe orar. Tem gente dentro da igreja que não sabe conversar com Deus. Por quê? Porque não tem intimidade. Não quer saber de estudar a palavra de Deus, porque se estudar, às vezes até a palavra de Deus, ela te traz palavras de oração. O que é a oração? É conversa com Deus. Puxa, pai, a tua palavra está dizendo isso, aquilo. Você menciona versículo, mas como é que você vai mencionar se tu tá vazio? Tá uma casca de ovo. Sensível, que tu não pode te pisar que te quebra, porque você não tem conteúdo por dentro. Não tá cheio da presença. Então é com muito pesar mesmo, que eu falo, muita tristeza espiritual, que eu menciono isso aqui, tá? Eu sou uma pessoa que eu procuro trazer sempre a palavra genuína, eu estou aberta ao diálogo, eu estou aberta a perguntar, a estudar junto aquilo que eu não souber responder, mas eu não vejo essa sede da palavra de Deus. Se eu vejo num terço da igreja aqui é muito. A maioria não está nem aí. A maioria quer campanha, quer bênção, mas não quer estudar a palavra de Deus. É triste, é com muita tristeza que eu faço esse desabafo. E aqui a palavra de Deus vai dizer, né? Que aqueles que não tiverem com as vestes nupcial, eu me preocupo. Às vezes, sabe, eu até sonho que eu tô... Tá chegando, que chegou o arrebatamento e que Deus vem perguntar... Filha, cadê as ovelhas que eu te confiei? E eu começo a apresentar uma por uma e o Senhor vai falando, sabe? Mas essa aqui não estava de corpo presente, mas não estava de coração. Isso aqui não escutou nada, isso aqui nada. E às vezes Deus me cobra até um posicionamento mais rígido, mais forte. Aí eu falo com Deus, Senhor... Cobrou um pouquinho mais, vai sair, vai pular fora. E o meu medo não é ir para outra igreja. Se for para outra igreja, tá ótimo. Que a outra igreja, que o outro pastor seja mais sábio que eu, tenha mais amor que eu, mais zelo que eu, mais paciência que eu, mais cuidado que eu. E ajude para o céu, passar pela porta estreita. O meu medo é ir para o mundo. O meu receio é ir para o mundo, é perder a salvação. Então, isso é muito complicado, sabe? E só vai ter uma estrutura com a casa alicerçada sobre a rocha... aqueles que estudam. Só vai estar com as vestes do noivo nupcial
as vestes nupcial que menciona aqui, aqueles que estudam, aqueles que buscam, aqueles que se entregam, aqueles que se rendem, aqueles que vão à igreja por amor a Deus e não para agradar o homem. Amém ou não amém? 22:14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos. A chamada à salvação é feita a muitos. Os poucos escolhidos para herdar o reino dos céus são os que atendem à chamada de Deus, que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo. Acolher a graça de Deus mediante o livre exercício da nossa vontade faz com que nos tornemos parte do povo escolhido de Deus. Gente, quando a palavra de Deus vai dizer aqui que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, é tipo assim, nós fazemos vamos trazer assim para você entender, nós fazemos uma chamada de um culto, né, de adoração, vamos fazer assim, vamos botar um culto, né, de adoração, aí nós fazemos aquela chamada, aí vai um monte de gente, até vai, mas lá dentro só começa poucos a adorarem, as outras só vão mesmo para olhar a roupa do irmão, ou para olhar para ver se fulano foi, se ciclano foi, para cuidar da vida dos outros. Esses não vão ser escolhidos. Edjane Cruz, paz do Senhor amada. Então, no grande dia, o Senhor chamou a todos. Todos são chamados. Você é um chamado, eu sou uma chamada, todos são chamados para o reino. Quando Jesus morreu na cruz, ele chama a todos para a salvação. Paz do Senhor, Edi, tudo bem, querida? Deus abençoe. Ele chama a todos para a salvação, mas ele não pode escolher todos. Ele não pode escolher uma pessoa que está dentro da igreja durante o culto, mexendo no celular, conversando com os outros, marcando encontro, né? Pro lado de fora, fofocando, cuidando da vida dos outros. Ele não vai chamar essa pessoa. Ele não vai escolher essa pessoa. Ele te chamou. Então faça bom uso desse chamado. E aproveite para ser um escolhido. Se você for um chamado, aproveite e dê o teu melhor. Se entregue para que você seja um escolhido. Eu não consigo imaginar a vida sem o Espírito Santo de Deus. E eu olho pessoas que ainda não têm esse batismo e assim, muitos não estão nem ligando importância. A hora que vier, veio. Por quê? Porque estão vazios, não estão se entregando, não estão buscando essa presença. Pai do Senhor, pastora Josiane. Não estão vivenciando, né, esse chamado. Não estão valorizando esse chamado de Deus. Isso é muito triste. Muito triste, muito triste. Sabe que às vezes a gente sente um cansaço, sabe? Um cansaço muito grande de investir e não ver resultado. Eu fico imaginando Deus. Se a gente como ser humano entra campanha, sai campanha, entra campanha, sai campanha, dá estudo bíblico, aí não começa um monte de gente, daqui a pouco some todo mundo. Gente, o que eu mais dou é estudo. Eu tenho meu canal no YouTube cheio de estudo. Eu tenho o TikTok cheio de estudo. Eu brinco, mas eu tenho estudo também. Eu tenho grupo, plataforma de estudo. Estou aqui há quase um mês trazendo ao vivo, do qual hoje já é o 22º dia, trazendo ao vivo estudo do Evangelho de Mateus. E repito, conto no dedo da mão direita, ainda sobra dedo, as ovelhas do aprisco levando Jesus que participa. Ainda sobra dedo. É triste isso. As pessoas me perguntam assim, bispa, quantas ovelhas tem na sua igreja? Aí eu dou uma de João sem braço e pergunto, por que a pergunta? Não, porque a gente vê tão pouca gente na live, eu penso que, de repente, é uma igreja que não tem tanta gente.
E nem depois não entram para assistir, comentar, bispa, não deu para ver ao vivo, mas estou aqui estudando. Não, se dão trabalho não. Mas aí entra lá no grupo da igreja, lotado de vídeo de outros pregadores, de outros pastores. Estão se alimentando na casa dos outros, estão se alimentando de coisas que muitas das vezes nem espiritual é. Né? Cuidado, gente. Deus não confiou os pastores da internet para prestar conta da tua vida para Deus, não. Eles não são responsáveis por, muitas das vezes, o lixo eletrônico que está jogando dentro da tua casa. Bispo, a palavra é abençoada, ok. Mas no grande dia, Deus não vai pedir a alma dele, a tua alma da mão dele, não. Pode ser até uma palavra abençoada. Mas talvez não, com toda certeza não é o que você precisa ouvir 100%. Você pode ouvir, você pode se alimentar. Mas o complemento final é aquele que Deus te constituiu como autoridade espiritual, é que Deus vai cobrar no grande dia. Eu quero até parabenizar aqui ao vivo a Desirê, porque eu conversei com ela sobre isso no meu reservado e ela tomou a iniciativa correta. Eu disse a ela, Desirê, conversa com teu pastor. Inclusive, ela é de uma igreja que eu amo, que eu fui, que recebi as primeiras sementinhas do evangelho, que é a Igreja Brasil para Cristo. E eu disse a ela, Desirê, conversa com teu pastor, porque para esse estudo fluir efeito positivo na tua vida, ele precisa saber que você está estudando com uma outra pastora, com uma bispa, com alguém que está ministrando e que você está acompanhando esse estudo para que ele possa, porque é ele que vai prestar conta de você para Deus. Enquanto eu tenho essa preocupação, eu me deparo com um bando de pescador de aquário que fica tentando roubar as ovelhas dentro do aprisco. Muitas das vezes vem na nossa igreja para tentar tirar a ovelha da igreja. Mas não, esses aí eu largo na mão de Deus, que é Deus que vai prestar conta para Deus. Mas o meu compromisso, eu sou ética. O meu compromisso, e ética é bíblica, é de ensinar. Fale com teu pastor que você está aprendendo, você está estudando o Evangelho de Mateus com a pastora. Você vai fazer parte de um grupo. Converse, peça permissão, peça a bênção. Bispo, mas se meu pastor falar que não é ele que vai prestar conta de você para Deus, não sou eu. Não sou eu. Eu vou te ensinar a palavra. Se o seu pastor falou que não, você tem que obedecer o teu pastor, a tua autoridade espiritual, aquele que você escolheu para te apresentar para Deus. Eu atendi uma irmã aqui ontem na igreja. Amém, Desirê. Eu atendi uma irmã aqui também da live ontem na igreja. Ela veio lá do bairro João de Deus para me atender ela aqui na igreja. Eu virei para ela, ela falou, bispa, eu tô assim, comentou algumas coisas da igreja dela, comentou algumas coisas da família dela. Eu virei para ela e falei assim, primeira coisa que eu quero saber, você quer ouvir a verdade ou você quer que eu massageie o teu ego? Porque até agora eu vi que você recebeu muitas massagens ego. Eu não tenho compromisso de massagear ego de ninguém, porque quem tem ego cheio não passa na porta estreita. Não, bispo, eu quero ouvir a verdade. Tá, segundo, então, já que você quer ouvir a verdade, eu quero partir para uma outra pergunta. Teu pastor sabe que você está aqui? Tua pastora sabe que você está aqui pedindo aconselhamento a um outro líder espiritual, porque não sou eu que vou prestar conta de você para Deus, não. Eu vou te ensinar à luz da Bíblia, eu vou te esclarecer, eu vou te responder tudo à luz da Bíblia. Mas ele sabe? Não, vou conversar com ele amanhã. Então você vai pegar tudo que eu vou te falar aqui e você vai falar com ele. Se ele falar, a bispa tá certa, você obedece. Se ele falar, eu não concordo com a bispa, apaga o que eu te falei e vai obedecer o que ele te falar, porque é ele que vai prestar conta da tua vida para Deus. Falta gente com caráter para fazer isso. Porque o que a gente vê é pessoas falando assim, a tua bispa tá errada, segue o que eu estou te falando. O egocentrismo tá em alta. Pregue a palavra, seja verdadeiro. Fala com a pastora Luana que eu tô na live aí, por favor, que ela tá me ligando aqui. Agora eu tô na live, falo com ela depois. Então, é isso que vocês precisam entender. Respeito às autoridades espirituais. Porque é elas que vão prestar conta da tua vida a Deus. Ao invés de você ficar vendo videozinho no YouTube, no TikTok, no Instagram, vai parar e assistir a tua autoridade espiritual pregar, ministrar um estudo. Isso você não quer, né? Já sei tudo que ela vai falar. Sabe não. Sabe não.
Se eu estou repetindo é porque você ainda precisa ouvir. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então nós vamos aqui, né, voltando aqui para o estudo. Muitos são chamados, mas os escolhidos é só aqueles que vão valorizar a comida que está na mesa. Só aqueles que valorizam o prato que foi servido. Esses serão escolhidos. 22:30. 22:30. Porque na ressurreição nem casam, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos no céu. Né? Esse aqui é a parte que fala ali do divórcio, né? Que vão perguntar para ele, casou o primeiro, casou o segundo, casou o terceiro. Tem gente que acha que, né, quando casa e depois morreu, depois como é que fica lá no céu? De quem que ela vai ser esposa? Foi perguntado a Jesus. Então Jesus fala que na ressurreição ninguém se casa nem se dão em casamento, porque nós seremos todos como anjo, né? Esse versículo é um pouco escatológico e nós vamos estudar ele melhor quando nós entrarmos, né, no estudo lá de Apocalipse, tá? Vamos para 37, que é um estudo mais aprofundado. 22:37. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. O que Deus pede de todos quanto creem em Cristo é que recebam a salvação, é o amor devotado. Deuteronômio 6:5, Romanos 13, de 9 a 10, 1 Coríntios 13. Pastora, eu falo com ela depois, tá bom? Então tá, é só isso. 1. Este amor requer uma atitude de coração, pela qual atribuímos a Deus tanto valor e estima que verdadeiramente ansiamos pela comunhão com Ele. Esforçamo-nos para obedecer e, sinceramente, nos importamos com a sua glória e vontade na terra. Aqueles que realmente amarem a Deus desejarão compartilhar o sofrimento por Ele. O sofrimento por amor a Ele, Filipenses 3:10. Promover o seu ritmo, 1 Coríntios 9:23. E viver em prol da sua honra e dos seus padrões de justiça na terra. 2. Nosso amor a Deus deve ser sincero e predominante, inspirado pelo seu amor a nós, mediante o qual ele deu o Filho dele para nos salvar, João 3,16 ou Romanos 8,32. Nosso amor deve ser idêntico ao amor expresso a Romanos 12, de 1 a 2, 1 Coríntios 6, 2, 1 Coríntios 10, 31, 2 Coríntios 9, 15, Efésios 4, 30, Efésios 5, de 1 a 2 e Colossenses 3, de 12 a 17. 3. O amor de Deus abrange versículo pessoal de fidelidade e lealdade a Ele. A fé como firme e inabalável liame com aquele a quem fomos unidos pela filiação. O fiel compromisso das nossas promessas e compromissos com Ele. A devoção cordial expressa em nossa dedicação aos padrões justos de Deus no meio de um mundo que rejeita o anseio pela sua presença e pela comunhão com Ele. Então aqui nós vamos entender que tem muita gente dizendo que ama a Deus. Pastora Luana, Pai do Senhor. Tem muita gente dizendo que ama a Deus, mas as atitudes para provar isso não se vê. Muita gente amando por palavra, mas não em espírito e em verdade. Porque não tem fruto. Não tem comportamento, não tem atitude, não tem cheiro de Jesus, não tem. O cheiro que exala dela é aquele que chega às narinas de Deus e faz Deus vomitar. É o cheiro do pecado, da prepotência, da arrogância, da mentira, né? Do sensualismo, da vaidade, da soberba.
Esse é o cheiro que tem exalado. Mas elas dizem que ama a Deus. Mentira, não sabe nem o que é amor. Então, aqui nós vamos aprender que aqueles que amam a Ele de verdade, né, elas exalam, elas transmitem esse fruto. Ela é fiel, é comprometida com as coisas de Deus, ela é obediente, tá? Ela é devocional, ela, né, participa, ela está sempre presente, ela sente necessidade. Ela não precisa que o pastor fale assim, hoje tem culto, hein? Tem que ir, hein? Não. Ela já sai de um culto pensando, ai meu Deus, agora quando que vai ser o outro? Ela tem prazer de estar na presença de Deus. E ela não vai na igreja por causa do irmão e nem deixa de ir na igreja por causa de fofoca de ninguém. Ela vai por amor a Deus. Ela vai prestar o culto dela a Deus. Ela vai se entregar a Deus. Ela vivencia Deus. Ela quer Deus. Ela tem sede de Deus. Esses verdadeiramente amam. Agora, se você diz que ama a Deus, mas qualquer coisinha está sendo empecilho para você não ir adorá-lo, você não sabe o que é amar a Deus. Jesus poderia colocar um monte de empecilho para não morrer por mim e por você na cruz. Ele poderia, naquela oração do Gólgota, que ele chorou, ele poderia ter dito ao Pai, Pai, quando ele disse, né, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, ele poderia ter acrescentado, Pai, olha aí, são mentirosos. Passa de mim esse cálice, Pai. Eu tenho motivo para não querer morrer por eles. Me trocam por qualquer coisa. São orgulhosos, são soberbos, né? Tantas coisas Jesus poderia ter justificado a Deus para não morrer por mim e por você. Mas ele não olhou nada. O amor dele foi superior a todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, e ele se entregou por alguém que não tem mérito nenhum, que sou eu e você. Silvana Nascimento, boa tarde, a paz do Senhor, querida. Então, o que nós temos que fazer? Qual é o nosso dever? O meu, o seu, o nosso? É amá-lo, sem medir esforço. Amá-lo sem olhar as circunstâncias. Amá-lo sem colocar nada na frente nem no lugar dele. Amá-lo, simplesmente amá-lo. Tudo que ele pede é o nosso amor. Juliana, seja bem-vinda, querida. Tudo que ele pede é a nossa entrega. A sinceridade, a obediência, o nosso respeito, o nosso caráter, o nosso desejo de transformação de caráter pela obediência e o compromisso com ele. Amém ou não amém? Amarás o teu próximo. 22:39. 22:39. O segundo semelhante é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um filho de Deus deve amar a todos. Vou repetir. Um filho de Deus não está dizendo aqui que o filho de Deus precisa amar a todos, não. Está dizendo que deve, é uma ordenança. Um filho de Deus deve amar a todos. Um filho de Deus deve amar a todos. Gálatas 6:10, 1 Tessalonicenses 3:12. Inclusive seus inimigos. Mateus 5:44. Deve amar também de modo especial a todos os verdadeiros cristãos nascidos de novo. João 13:34, Gálatas 6:10, 1 Tessalonicenses 3:12 de novo, 1 João 3:11. O amor do crente por seu irmão em Cristo, por seu próximo e por seus inimigos devem ser subordinado, controlado e dirigido pelo amor e devoção a Deus. 2. O amor de Deus é o primeiro e grande mandamento. Por isso, a santidade de Deus, seu desejo de pureza, sua vontade, seu padrão relacionado nas Escrituras nunca devem ser prejudicados por nossa falta de amor para com todos. Ou seja, né? O que nós estamos entendendo aqui? O amor de Deus é o primeiro do grande mandamento. Por isso, a nossa santidade,
né? A santidade de Deus, né, para conosco, o seu desejo de pureza, sua vontade e seu padrão relacionado nas Escrituras nunca deve ser prejudicado por nossa falta de amor para com todos. Quando você não ama o teu próximo, você não pode culpar Deus por isso. Quando o teu próximo se levanta contra você, você não tem o direito de culpar a Deus por isso. Você não pode dizer, né, vou sair da igreja porque o irmão ABC é assim comigo. Não. O seu amor a Deus não pode ser influenciado por nada disso. E a santidade de Deus, a grandeza de Deus, não pode ser punida porque um irmão olhou para você atravessado, porque um irmão não falou contigo, porque um irmão, né, deixou a desejar numa palavra, porque um irmão pecou, porque a autoridade, o pastor brigou, porque botou no banco. Não. Seu amor a Deus precisa ser intocável. Nada pode tocar, nada pode abalar, nada pode influenciar esse amor, nosso amor a Deus, né? Precisamos entender isso, praticar isso na nossa vida e precisamos entender sim que pessoas vão e vêm, pessoas entram e saem das nossas vidas, mas Jesus, ele entrou para ficar, ele tem que entrar para ficar e você também, na presença de Deus, precisa entrar para ficar, mesmo que pessoas entrem e pessoas saiam, mesmo que pessoas te façam sangrar. O seu amor por Jesus tem que ser intocável. Tem gente que bota tudo culpa em Jesus. Mas por que, Senhor, que o Senhor deixou isso? Gente, eu costumo dizer, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. A maior bênção nós já recebemos, que é a dádiva da salvação. Acabou. Daqui para frente, o que ele fizer é lucro. O que ele der é lucro. O que ele não fizer e não der, não vai fazer diferença. Porque nós temos a salvação. Nós temos o primordial. Se fecharmos os olhos, se o nosso fôlego de vida voltar para ele nesse momento, a nossa alma está salva. A nossa eternidade está garantida. Isso precisa ser lembrado e trabalhado o tempo todo na minha e na sua vida. Será que se ele essa noite chamar o teu nome, para quem será a tua alma? Se você estiver preocupada demais com o erro do irmão ABC, com falha de ABC, com fofoca, com isso, com aquilo outro, aí você está correndo risco de, né, fechar os teus olhos e ir para o mesmo lugar que aquele outro que está errando. Tem duas opções. Aquele outro que está errando aí, que você está criticando, pode se arrepender e ir para o céu. E você, por estar priorizando olhar o erro dele, não a Deus, e ir para o inferno. Ou pode acontecer outra coisa. Ele está errando? Tá, ele vai para o inferno. E você vai ficar incomodado o resto da tua eternidade, porque é para lá que você vai conviver com ele para sempre. Então, larga o problema dos outros, larga o defeito dos outros, cuida da tua vida. Deus deu uma vida para cada um de nós e é nessa vida que nós vamos prestar conta. Você não vai prestar conta da vida do teu marido, você não vai prestar conta da vida dos teus filhos, você não vai prestar conta, aliás, dos filhos enquanto for de menor, sim. Porque o Senhor te confiou e ele diz, ensina o teu filho o caminho que se deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Então, se os filhos crescer e se desviar, é responsabilidade sua. Você precisa ensinar desde pequena. A Bíblia ensina a ensinar até com a vara. Então, enquanto for menor, você precisa sim. Você é responsável sim. Mas depois que cresceu, fez maioridade, não fica mais colocando a tua salvação em risco, não. Amém? E Carlos Jerônimo, Pai do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. Então, preocupe-se com a sua salvação. Para de ficar se preocupando com a vida dos outros, que isso só está colocando a tua salvação em risco. Ou você acha que no grande dias o Senhor vai virar para você e vai chamar pelo teu nome? Eu vou pegar aqui alguém, a Lucilene. Ô, Lucilene, como é que tá? Vem cá, como é que fulano, vamos pegar a tua filha? Que a Rafaela... Não. Lucilene, seu comportamento, como você vivenciou a sua história, vamos passar aí no telão, vamos passar aí, vamos vivenciar, vamos ver aí os frutos que você deu,
Então, cada um prestará conta dos seus atos. E nós estamos preocupados demais com os atos dos outros, com a vida dos outros, e estamos deixando a desejar. Estamos deixando a desejar nesse amor, nessa obediência, nessa presença, nessa fidelidade ao nosso Deus. Amém? Aqui eu encerro a nossa aula de hoje. Amanhã é sábado, né? Amanhã ainda tem. Amanhã ainda tem, eu vou tentar estar aqui, que eu tenho uma reunião muito importante com as mulheres da igreja, mas eu vou tentar trazer um pouco mais cedo, se a internet me permitir. É Mateus 23 amanhã, tá bom? Amanhã estaremos. Domingo é que nós não transmitimos a aula, tá? Aí depois só segunda-feira, tá bom? Desirê, tá bom? Pastora Regina, Carlos, Jerônimo, Lucilene, Pastora Josiane, Pastora Luana, quem mais? Juliana, Silvana Nascimento, que Deus abençoe todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz hoje, amanhã e sempre, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce consolação do Deus Espírito Santo seja na tua vida, na tua casa, na tua família, até Jesus voltar e todos digam amém.